explicar daqui a pouquinho como é que funcionam as regras com relação à frequência, nota, pontuação, tudo isso, tá? Só para vocês entenderem, eu estou gravando, porque essa aula gravada depois fica salva para quem precisar recuperar algum conteúdo, eu mando o link para vocês, da aula gravada. Então, quem às vezes precisar de um link, precisar de algum ponto, alguma observação, aluno que foi matriculado depois ou tardiamente, consegue normalmente esse acesso e tudo mais, tá? A grande questão aqui, pessoal, é exatamente, e aí principalmente, parabenizá-los pela escolha de um curso que eu falo que é um grande destaque das engenharias, que é o curso de engenharia mecânica, né? Acredito que acho que essa turma quase toda vai ser engenharia mecânica, pelo que a coordenadora Amanda tinha me dito, tá? E dentro dessa perspectiva, é um curso que cada vez mais está buscando mão de obra qualificada e não encontra, né, à disposição. Daí, todo esse atrativo para a gente sempre estar formando turmas, porque o próprio mercado tem uma demanda clara, necessária e precisa em relação às engenharias, em especial a engenharia mecânica, tá? E no país que estamos agora, mesmo em crise, esses vários desdobramentos, vocês podem ter observado, o PIB já está começando a dar sinais, pequenos ainda, mas já está dando sinais de reação, e isso vai fazer toda e qualquer diferença nessa questão aí dos próximos anos. E em breve vai ter demanda demais para engenharia, então eu acho que vocês estão começando no momento ideal, não desmerecendo todo esse caos que está aí com relação à pandemia, mas vocês estão começando no momento certo, porque daqui a 4, 5 anos, 6 anos, você vai ter uma demanda muito grande por todo esse processo, todo esse paradeiro, com todo esse desaquecimento do PIB. Isso vai retomar com muita propriedade, que vai coincidir mais ou menos com o processo de vocês estarem se lançando no mercado. Então, não desistam, continuem firmes e fortes, não se deixem esmorecer, né, nesse passo bem dado que é a escolha do ensino superior e que uma área como a engenharia, em especial a engenharia mecânica, que tem toda uma demanda necessária aí nesse país que ainda está buscando a industrialização, tá? Então, parabéns para vocês. Depois a gente vai se apresentar melhor e tudo mais, a gente faz quando tiver mais alunos ou não. E eu vou começar então aí explicando para vocês como é que funciona esse processo. Vocês ainda devem estar muito novos em relação aos vários processos da Faculdade Pitágoras, mas o que vocês precisam saber de antemão é como que funciona o acesso, e ele se dá exclusivamente pelo AVA. Então, a vida acadêmica de vocês é o AVA. Quando vocês entram lá com o login sem que vocês já receberam, né, ou estão normalizando esse processo do acesso, vocês vão ver lá as matérias, as disciplinas, e cada disciplina vai ter acesso lá à pasta, né, tal, com pré-aula, aula, pós-aula, em que vocês ali vão ter todo o material, todas as atividades, várias atividades do próprio portal, inclusive voltadas para o curso de vocês, tá? E nesse processo de pandemia, um dos acordos que a gente fez especificamente durante essa dificuldade que alguns alunos têm em acesso, em conectividade, em microfone, em câmera e tudo mais, a gente não cobra frequência. Mas como é que a frequência vai ser trabalhada, vai ser cobrada de vocês? Via atividades que vocês vão realizar toda semana no site, no AVA. Então, por exemplo, acabando a aula aqui, vocês têm até a próxima sexta-feira para poder entrar no AVA, fazer lá a pré-aula da unidade 1.1, realizar a pré-aula, a aula e a pós-aula, mais os exercícios que estão lá, para vocês irem contando isso como participação, né, nesse tópico, nessa unidade que é 1.1. Ao mesmo tempo, eu vou avaliar a frequência de vocês por quem estiver em dia com o portal. Eu estou falando agora, gente, pode ser que vocês estejam entendendo, mas vai esquecer, alguns não vão entender, é só com a prática mesmo em relação ao AVA. Então não preocupem, eu vou repetir isso algumas vezes ainda, e aí eu vou ser bem flexível e ajudar vocês especificamente em algumas questões nessa transição aí de tudo que é novo, da questão do AVA, até o AVA estar funcionando plenamente, vocês terem domínio pleno sobre a ferramenta, tá? Então, toda sexta-feira,
vocês vão ter aí minha aula com esse link que foi criado especificamente para essa aula. Cada disciplina vai ter o seu próprio link, né, para usar o Teams, que é o Microsoft Teams. E você clicando no link, você tem acesso a essa plataforma e aí vai ser projetado não só a aula em si, mas essa gravação com todas as dicas, orientações e tudo mais, tá? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta, André ou Caio? Fiquem à vontade para mandar, tá? Senão, tranquilos, a gente continua. Vocês podem interromper à vontade a qualquer momento, tá? Tá ok, beleza, Caio. E não sei se vocês estão usando o celular ou não, gente. Vocês podem usar não só a câmera do celular, como o microfone, fiquem à vontade. Como eu falei no começo, a gente não vai ficar exigindo, mas é um processo até de vocês depois estarem criando essa sinergia em que vocês comecem a se ver uns aos outros, né? Então, para isso, vão esperar a turma até encher mesmo. Vocês conseguem ver, conectar, interagir mais e melhor, além da fixação do conteúdo pelo fato da câmera estar ligada ou não. Mas, de novo, se não é uma exigência, fica aí, tá? Então, vamos começar aqui com algumas informações que eu acho que se fazem necessárias nesse processo de vocês aqui, né? A primeira, eu coloquei o calendário acadêmico aí de 2021, em que vocês vão ter, né, todo semestre, vocês vão ter um calendário como esse aqui no caso é 21.1, ou seja, o primeiro semestre de 2021, semestre que vem 2021.2, e a gente destaca as principais datas acerca desse semestre, tá? E aí eu fiz um resuminho aqui, ó, para vocês observarem aí, tá? Dia 22 começaram as nossas aulas, não preocupem com vocês que estão começando agora, vocês não vão ter perda de conteúdo, até porque a gente trabalha exatamente essas várias questões aqui, e a aula está começando hoje, tanto que a gente vai adequar o calendário para esse processo, tá? Então já tem algumas datas marcadas. Dia 9 de abril, a nossa primeira provinha. Dia 17 até o dia 17 eu lanço a nota, tá? Do dia 19 até o dia 23 de abril vai ser chamada Semana de Palestras, e é interessantíssimo vocês estarem atentos às palestras, que são palestras voltadas ao tema, à matéria de vocês, ao curso de vocês, né? E outras específicas às engenharias e de outras áreas também. Então é ótimo porque é um processo rico de vocês estarem começando a ter uma abrangência maior sobre o ensino superior e sobre uma série de conteúdos, cursos, palestras, assuntos, matérias que podem enriquecer a experiência de vocês na faculdade. Então, não deixem de participar dessa semana de palestras. Do dia 17 a 21 de maio, a gente tem a chamada avaliação de proficiência, que é uma avaliação que é realizada para medir conhecimento. Eu não sei se a turma de vocês vai ter ou não essa avaliação, eu vou ficar sabendo ainda essa semana, depois eu comunico aqui. Dia 28 de maio é a nossa segunda provinha, e até o dia 5 de junho para lançar a nota. Dia 14 e 15 de junho é a avaliação de segunda chamada. O que é isso? Quem perder a primeira avaliação oficial ou perder a segunda avaliação oficial pode refazer uma delas nessa data, e no dia 17 e 18 de junho já é o exame final para quem ficar, por exemplo, em recuperação ou quem ficou em exame, para poder aí tentar recuperar os pontos, tá? Via de regra, gente, se vocês tiverem essa disciplina de fazerem tudo certinho, de entrarem sempre, toda semana, fazer as atividades que estão lá no site, mais o estudo dirigido, mais o desafio nota máxima, que são duas ferramentas que vão ajudar vocês na pontuação, dificilmente vocês ficam reprovados aqui nas matérias, tá? Tem as provas, elas têm os pesos, não vou dizer que é fácil ou difícil, vai depender muito do assunto. Essa matéria em si é uma matéria, ela não é muito densa, o que é isso? Ela não é muito pesada, então ela ajuda demais vocês nesse processo, ela é muito complementar às outras matérias que vocês vão ter, e a gente vai trabalhar principalmente essa questão da legislação aí de segurança no trabalho, e em especial a questão da legislação ambiental, tá? São dois assuntos importantes, claro que não tem um peso das matérias como cálculo e outras que vocês vão ter, mas são importantes porque a própria legislação exige que todo engenheiro tenha conteúdos ao longo do curso
voltados para essa área de segurança do trabalho e conteúdos voltados para a questão da legislação ambiental, tá? Então, nosso papel aqui é exatamente ajudar vocês nesse processo. E aí eu coloquei por datas, tá? Quais são os conteúdos desse semestre, né? Então a gente vai ter a unidade 1, que vai se chamar a segurança e acidentes do trabalho. Então hoje a gente começa falando sobre segurança do trabalho, é uma parte bem introdutória. Então essa primeira unidade ela é um pouco introdutória, tá, gente? Assim, bem mais, né, de apresentar alguns conteúdos. Na semana que vem, a gente vai falar sobre, especificamente, hoje já começa a pontuar, mas a gente vai ver também mais detalhadamente a questão do acidente de trabalho, e aí toda a ação prevencionista, o processo de estatística, de análise, de investigação de acidentes, e no dia 19 de março, a gente vai ver todas as formas de classificação e as técnicas da chamada análise de risco, né? Em que vocês, em qualquer canteiro de obra, em qualquer processo que envolva, né, produção, técnicas, né, vocês têm que estar atentos aos vários riscos, a analisar e identificar os possíveis riscos e garantir, né, a segurança do trabalho de todos. Então, em especial, essa matéria vai trabalhar exatamente isso na primeira metade dela. Os cuidados, porque não sei se vocês sabem, toda a questão da empresa, ou vocês que vão estar em cargos de chefias ou conduzindo uma série de processos, vocês devem cuidar plenamente dessa questão aí da segurança, né? Porque senão vocês vão ser corresponsáveis pelo acidente que aconteceu, mesmo se a culpa foi por parte do funcionário que não usou os EPIs ou os equipamentos de proteção individual, tá? Na unidade 2, a gente vai ver no dia 2 de abril todas as normas regulamentadoras, então as NRs, as comissões, os serviços especializados, os equipamentos de proteção aplicados à segurança do trabalho. No dia 16, então a gente dá um salto grande, porque nesse meio tempo a gente já vai ter a nossa primeira provinha. Então a primeira provinha vai levar em conta esses 4 primeiros tópicos aí, desde o dia de hoje até o dia 2 de abril. A nossa prova é dia 9, como eu mostrei para vocês lá no calendário. Então, a matéria da primeira prova vai ter essa aula aí do dia até a unidade 2.1. Logo depois da prova, tem aquela semana de palestra, então a gente começa no dia 16, vendo 2 conteúdos por dia. Ah, mas é muita coisa, não é muita coisa, tá, gente? Mas é uma questão que até lá vocês já estão mais acostumados com esse ritmo e, de certa forma, mais disciplinados. Então, é possível plenamente ter esses 2 conteúdos aí. Então, a gente vai ver sessão 2.2, 2.3, em que nós vamos trabalhar não só os programas de segurança e saúde do trabalho, como também, fechando a unidade 2, as normas regulamentadoras aplicadas especificamente à engenharia, tá? Dando prosseguimento, no dia 30 de abril, a gente vai ver a unidade, a gente já começa a unidade 3, começando a trabalhar a questão do meio ambiente e as várias questões ambientais. Então, a gente vai começar vendo a introdução aos recursos, né, naturais e as questões ambientais, uma matéria bem interessante, muito bacana. No dia 30 também a gente vê a seção 3.2, a gente vai trabalhar a questão dos aspectos gerais da legislação ambiental, tá? E aí a gente encerra no dia 7 de maio, na primeira parte, a questão do controle ambiental, e no dia 7 de maio, já iniciando a unidade 4, né, todo o processo de planejamento e gestão ambiental, em que a gestão passa a ser um processo em que vocês vão ter que saber conduzir, gerenciar essas várias questões de impacto ambiental. Lembrando, tá, gente, que a engenharia ela cada vez mais vem se incorporando desses atributos, principalmente voltados para a questão da legislação e da questão da gestão ambiental. E aí a gente vai ver não só esse processo desse sistema de gestão ambiental, né, onde você vai ter uma produção mais limpa e ecoeficiente, né? Então isso cada vez mais passa a ser a tônica, tá, gente, de toda e qualquer iniciativa de produção, seja indústria, seja engenharia, seja qualquer ofício. Então cada vez mais há de se pensar e garantir uma produção mais limpa, em que você não vai estar contaminando nem poluindo, né?
e essa ecoeficiência aí. Aí tem alguns exemplos, muito bacana, muito dinâmica. E, por último, no dia 14 de maio, a gente vai encerrar vendo não só a gestão de riscos e prevenção de incêndios e desastres ambientais, e finalizando com as questões das auditorias e certificações ambientais. Muitos de vocês vão ser chamados para trabalhar nessa questão das certificações também, tá? Então, daí a importância de vocês trabalharem não só toda a parte de legislação e segurança do trabalho, mas também toda essa dinâmica voltada para a questão do meio ambiente. Até aqui tudo bem, pessoal? Até aqui tá tranquilo? Tranquilo, bacana. Então vamos lá, tá? Então, olha só, nesse processo agora e aí, gente, vocês vão perceber, assim, eu já trabalho, e aí deixa eu me apresentar um pouco aqui para vocês. Eu trabalho aqui na Faculdade Pitágoras desde 2001, foi 2001, quase 2002. Naquela época a gente trabalhava em termos, então eu entrei no último trimestre de 2001. Então eu sou um professor que já andou por todas as áreas, por quase todos os cursos, já tem toda uma trajetória, né? O fato de eu ter começado em 2001 não quer dizer que eu estou velho não, tá, gente? Quem pensou que eu estou velho aí, velho é a avó de vocês, tá? E dentro desse processo, dessa dinâmica, cada vez mais o ensino superior tem passado por algumas transformações, e as grandes transformações têm se dado nesse último ano, né? Que é essa incorporação de vez a chamada aula remota ou aula à distância. Qual que é a diferença dessa nossa aula aqui para a aula à distância? Aqui a aula é ao vivo. Vocês estão vendo comigo aqui agora um processo de ensino-aprendizagem em que eu vou falar, vocês vão participar, voltados para esse processo aí de ensino, né, usando esses recursos, né, que se deveu principalmente pela questão aí da pandemia, tá? O ensino à distância, geralmente você já tem uma aula gravada, em que você assiste uma aula gravada e não tem essa interação em tempo real, tá? Então, nossa aula agora ela é remota, tá? Mas vocês também vão ter disciplinas à distância ou EAD também no curso, tá? E veio para ficar, tá, gente? Não vou nem entrar nesse mérito, isso é bom, é ruim. Claro que tete a tete, olhando aqui agora em tempo real, é muito à distância, porque você tem a oportunidade de tirar dúvida, perguntar, participar, tudo isso, tá? Mas cada um vê de um jeito. Eu tenho vários alunos que preferem o ensino à distância, outros que preferem aula presencial. Então, isso vai variar de aluno para aluno, de sistema para sistema, de curso para curso e por aí vai, tá? Então, meu nome é Rodrigo, não sei se a Amanda mandou no e-mail de vocês. Eu sou Rodrigo Renan, estou aqui há bastante tempo, adoro ensinar, é uma das minhas grandes, né, realizações. Eu sou formado, gente, em contábeis, em administração, eu sou cientista de dados, eu sou gestor educacional, eu sou antropólogo, sociólogo, sou cientista político, então eu tenho uma série de formações, tá? Já trabalhei em todas as matérias, eu dei aula em quase todos os cursos existentes, tanto da área de saúde quanto nas engenharias, com várias matérias e algumas especificamente na área de gestão, onde quase sempre eu estou aí atravessando os cursos, as disciplinas aí, dando isso, tá? Eu não vou dizer que eu sou bom professor, não, tá, gente? Mas eu sou um dos melhores. Ou pelo menos eu tento, né? Não vou falar, o cara é metido, né? Na verdade, é porque a gente tenta se esforçar. E eu sempre gosto de trabalhar, e eu converso muito, eu falo o tempo todo, e eu acho que isso acaba ajudando nesse processo dessa interação. Então, eu gosto de levar conhecimento, e eu gosto, e eu não sossego enquanto as pessoas não aprendem. Isso acaba permitindo a gente se realizar como professor, e pelo fato de eu me dedicar muito à forma como eu tento mastigar ao máximo, levar o conhecimento dentro do possível mais facilitado, a gente acaba sendo elogiado por isso, tá, gente? Então, vocês podem ter certeza que da minha parte vocês sempre vão ter muito compromisso e comprometimento com essa questão do ensino, com esse processo de educar e de ensinar, tá? É o que me move, é o que me faz feliz, é o que eu estou aqui agora, né? Em plena sexta-feira, por que não?
auxiliando vocês aí que chegaram agora. E eu fico muito feliz quando a gente tem alunos novatos, alunos que estão começando cursos novos. Então, sejam muito bem-vindos. Depois eu vou passar uma atividade para vocês, vocês vão se apresentar para mim, tá, gente? Ok? Bom, dito isso, vamos continuar então com a matéria, porque como vocês viram lá, o calendário ele é apertado, a gente não tem tempo a perder. Tá legal? Ok, beleza, André? Então, ok. Depois a gente começa. Deixa eu postar aqui novamente o material. E aí, deixa eu ver. Opa, apareceu já. E aí eu vou colocando aqui, não só esse processo aqui do ensino, né, e tudo mais, mas a gente já começa aqui, nessa primeira aula, falando sobre a questão de segurança do trabalho. Então, vamos fazer alguns combinados, tá, gente? Primeiro, todo e qualquer momento vocês podem interromper, parar, perguntar, questionar, participar, fiquem à vontade, tá? Esse primeiro momento vai ter assim a parte do conteúdo, então tem algumas questões de legislação, longe de mim querer que vocês decorem lei, tá, gente? Mas vocês têm que entender que existem leis. E como a nossa primeira, né, matéria ela vai trabalhar exatamente sobre a questão da legislação e segurança do trabalho, né? Vocês têm que saber que existem leis que vão reger todo e qualquer processo. E aí, parece que não, né, gente? Eu gosto de destacar chamar a atenção disso. Às vezes a pessoa tem mania de achar assim, a lei é muito chato. Lei é chato, né? O que digam os advogados. Mas se não tivesse a lei, eu faço uma pergunta para vocês. A gente teria todo esse rigor de avaliar e verificar os componentes de segurança no local de trabalho? Né? O que eu estou querendo perguntar aqui? Hoje você tem capacete, óculos, roupa, vestuário, limites, corda de segurança. Isso tudo existe porque nós somos bonzinhos ou porque a lei determina? O que vocês acham? Ou vocês não acham? Bom, estou dando um tempo, como não veio, então beleza, né? Aí a gente já pegando o fio da meada. A determinação da lei, beleza, Kai. E é exatamente isso, gente. Nós não somos bonzinhos, o ser humano tem sempre essa coisa de não querer gastar, ainda mais quando é dinheiro para gastar com coisa dos outros ou de interesse dos outros, né? Por isso que a lei ela é extremamente necessária para punir quem não faz direito, né? Para garantir que quem faz direito, né, não vai ter punição ou que as coisas não vão dar erradas, mas ao mesmo tempo garantir que caso dê errado, minimamente eu tenho lá componentes que podem salvar vidas, em especial na área da engenharia, tá, gente? Então, cada vez mais se faz necessário que as coisas funcionem. E como o ser humano ele é muito complicado, ainda precisamos de leis para poder regulamentar e determinar que algumas coisas funcionem, tá? Então, nesse processo de segurança de trabalho, a gente vai entender que segurança de trabalho é todo o estudo da prevenção dos acidentes de trabalho, né? Então, a segurança é exatamente para evitar que acidentes ocorram, né? Decorrentes dos chamados fatores de riscos operacionais, fatores que envolvem ali as operações. E quando eu trabalho fatores de riscos, vocês têm que estar claro, gente, que o risco sempre vai existir. É ilusão achar que o risco não vai acontecer, tá? E é tão interessante que quando a gente começa a saber que o risco pode acontecer a qualquer momento, e é isso que nos move, o que tem que estar em mente é que, olha, o risco pode acontecer a qualquer momento, então a questão não é quando ele vai acontecer, porque ele vai acontecer, né? É se eu estou preparado para quando o risco acontecer. Risco é um negócio tão interessante que eu costumo dizer, e aí vou pegar um exemplo aí, dentro da área das engenharias, você pega lá, por exemplo, a questão da mina de Brumadinho, por exemplo, né? Aquela do córrego do Feijão, do Feijão da Vale que teve, ali a questão, o pessoal, logo depois que teve o acidente, que provocou todo mundo, saiu uma notícia dizendo assim:
Olha, a Vale já sabia que ia acontecer o risco e não fez nada. O fato de saber que vai acontecer isso é porque toda grande empresa, e aí até pela própria questão da legislação, eu sou obrigado a me prevenir ou calcular e prever quais são os possíveis riscos de acontecer em determinadas situações ou áreas de atuação, tá? Então a Vale, óbvio, ela sabe que, olha, se eu tenho barragem, no mundo inteiro acontece problema com barragem, eu sei que o risco que pode acontecer a qualquer momento é de uma barragem romper, né? Então o que que ela faz? Ela já faz uma previsão do que é esse risco, quais são os impactos, o que ela provoca no meio ambiente, a questão de mortes que podem acontecer, quais são os estragos. Então, quando ela documenta e faz esse exercício de pensar a respeito, ela está considerando que esse risco existe, e ele existe mesmo, ele pode acontecer, ninguém quer que aconteça, mas ele pode acontecer, e o principal aqui é, caso ele aconteça, eu estou preparado, porque quando eu tenho noção de que um risco pode acontecer, eu faço treinamento, eu treino as sirenes, eu faço aquela coisa toda de evacuação rápida, eu calculo quais são os impactos e faço uma reserva de dinheiro para quando isso acontecer. Então, tudo isso é natural quando a gente começa, então, a trabalhar como risco, um processo que me obriga a pensar em tudo, até nas coisas que podem dar erradas. Quer ver um exemplo bem mais suave? Imagina que vocês vão fazer um churrasco na época de outubro em diante. E todo mundo sabe que outubro em diante pode chover a qualquer momento. E churrasco com chuva não dá. Então, você sabendo que nesse período do ano pode acontecer uma chuva, olha só, eu estou dizendo o seguinte: eu vou fazer um churrasco e o risco de algo dar errado é que pode chover. O que que você faria então para poder evitar esse risco, né? Uma das coisas que eu faria é pegar um local que, caso chova, eu consiga ter uma cobertura de que não atrapalhe tanto. Porque nadar com chuva vai lá, ficar numa área aberta com chuva não é problema, mas o chato é o churrasco com chuva, né, gente? Então, tem cobertura? Não tem. Convém providenciar uma cobertura caso comece a chover, ok. Eu tenho algum equipamento que vai ficar exposto ao tempo ou não, né? Então, olha a quantidade de coisa que eu me planejo, e aí existe um planejamento em todo e qualquer processo. Vocês vão ter uma matéria chamada gestão de projetos, em que vocês têm que calcular exatamente quais são os riscos que vão acontecer. Lembrando, tá, gente? Não é que nós somos negativos, não. É a gente saber exatamente que riscos acontecem e que quando acontecerem eu estou preparado. Então, acidente vai acontecer. A questão não é como que ele vai acontecer ou quando que ele vai acontecer, é se eu estou preparado para quando ele acontecer. E aí, você tem toda uma série de medidas ou conjuntos que são adotados com o objetivo de quê? Minimizar os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais que podem acontecer, então eu tenho que saber o que fazer para evitar ou minimizar, ou proteger a integridade e a capacidade do trabalhador, né, durante o processo. Então, vai mexer numa máquina que pode soltar metais ou peças, ok. Vai trabalhar numa parte de caldeiraria que o calor é muito grande, ok. Então, quais são os cuidados que eu preciso ter isso aí para minimizar e proteger a integridade e a saúde do meu trabalhador? Então, a segurança do trabalho, ela vai versar sobre isso, ela vai cuidar dessa área. E isso é extremamente importante e vital para, né, para todo mundo, em especial nas engenharias, tá, gente? Porque nas engenharias a gente vê aí a siderurgia e outras áreas em que uma paralisação provocada por acidente, você tem perdas enormes, não só de recurso, de vida, de risco, né? Uma série de complicações. Então, daí a importância dessa disciplina no curso de vocês, tá? Para a gente falar então de segurança no trabalho para prevenir acidentes de trabalho, vamos entender o que é acidente de trabalho, levando em conta o que o artigo 19 da Lei 8.213, né, vai trabalhar, né? Então, acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, vai ter acidente que vai provocar a morte ou que vai provocar uma perda
né, ou paralisação daquele funcionário durante um tempo de trabalho, né, ou redução da qualidade dele em relação à capacidade dele de continuar operando. Ah, então eu tive um processo que ele perdeu um dedo, perdeu a mão, perdeu o pé, né? Como é que isso vai afetar o processo? Dependendo da situação, gente, praticamente você invalida o trabalhador para todo e qualquer trabalho naquela área que ele dominava, por exemplo. Então, esse trabalho pode não só provocar essas lesões, como também a morte. E uma das formas de se evitar esses acidentes de trabalho é, principalmente, esse fornecimento dos equipamentos de proteção, né, a todo e qualquer trabalhador. E o mais importante, né, além de equipar e fornecer, é treinar esses trabalhadores a como usá-los e fiscalizar se de fato eles estão usando. Então, olha só, não basta eu entregar, né, o equipamento de proteção individual ou né, adequados a cada trabalhador, mas treinar a sensibilização deles para usar e, principalmente, fiscalizar se estão usando ou não. A gente está vendo um caso comum agora, né, gente, nesse processo de pandemia, em que todo mundo aqui está sendo obrigado a usar máscara, principalmente se eu tenho contato com outras pessoas. Então, a máscara passou a ser um equipamento de proteção, especificamente nessa questão aí da pandemia, e não basta eu entregar a máscara para os meus funcionários, eu tenho que saber se eles sabem usar a máscara. Tem gente que usa máscara no queixo, na testa, na nuca, né? Usa tampando a boca e o nariz de fora. Então, tem que não só treiná-los a usar, mas saber se de fato estão usando. E tem empresas que estão sendo multadas, inclusive, por isso, por essa dificuldade aí. Então, só para vocês entenderem o que é a segurança e o que é o acidente de trabalho. E dentro desse processo de regulamentação, essa chamada segurança do trabalho, eu vou ter várias normas, né? São normas disponíveis em vários sites. Então, no caso, aí eu coloquei o exemplo, dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Dentro de uma autarquia chamada Fundacentro, eu vou ter várias normas de regulamentação que vão trabalhar especificamente essas questões da segurança do trabalho. Então, por exemplo, a NR6 é a norma que vai tratar das questões do uso de equipamentos de proteção individual, que a gente já falou um pouco, né? Que vão ser utilizados de acordo com cada emprego, com cada atividade, com cada funcionário. E dentro dessa NR6, né, em que você vai usar o EPI, que é o equipamento de proteção individual, tem um item 6.3 que diz assim, ó, olha aí, a empresa é obrigada a fornecer aos seus empregados gratuitamente EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento. Até dar condições e garantir de que aquele equipamento vai ajudar. E um detalhe, eu não tenho que cobrar isso do funcionário. Eu tenho que entregar gratuitamente, porque tem uma norma que regulamenta isso, tá? Continuando nessa questão das normas, além da NR6, eu vou ter a norma de higiene ocupacional, em que eu vou ter critérios e procedimentos para avaliar o grau de exposição ocupacional nos vários ambientes, né, que os trabalhadores estão inseridos, e estudar o ambiente de trabalho e a prevenção de doenças ocupacionais. Depois a gente vai ver essa questão dessas doenças aí, tá, gente? São as doenças que são causadas pelo exercício das atividades laborais. Então, se eu uso muito o pulso, por exemplo, eu posso acabar tendo um desgaste, ou a chamada LER, ou outros problemas atentos. Então, vou ter uma coisa que eu tenho que colocar lá, a questão dos dedos. Dependendo da forma como pode ter um processo um dano. Alguma coisa que eu tenho que ter um óculos de proteção. Então, tudo isso a gente vai chamar de normas de higiene ocupacional, em que você tem que manter o ambiente o mais limpo, o mais cuidadoso, para evitar uma série de problemas que podem acontecer especificamente aí, tá? Dando prosseguimento a essas normas regulamentadoras, né, a gente vai ter a NR9, né? O NR aí é a abreviação de norma regulamentadora, então normas que vão regulamentar determinados assuntos, atividades e tudo mais. Tem várias NRs, tá, gente? Ainda não é momento de vocês decorarem isso. O objetivo é apenas apresentar que existem essas NRs. A NR9, por exemplo, trata dos assuntos referentes à prevenção de riscos ambientais, né? Então, todo e qualquer processo que é levando em conta o risco ambiental, ele vai ter dentro das suas atividades
a chamada NR9, por exemplo. Dentro dessa NR9, eu vou ter o item 9.1, né, que vai dizer que todas as empresas e instituições que admitam trabalhadores como empregados devem obrigatoriamente elaborar e implementar o programa de prevenção de riscos ambientais. E aí depois a gente vai aprofundar isso, tá, gente? Mas o PPRA, ele visa o quê? Para preservar a saúde, a integridade dos trabalhadores, onde eu reconheço, avalio e controlo, né? Então eu já começo a saber, né, de antemão, avalio o grau de risco, né, controle, e aí vou provocar o controle da possibilidade de ocorrer riscos ambientais que existem ou que venham a acontecer no meio ambiente, por exemplo. Então, eu tenho uma indústria que vai soltar muita fuligem através das chaminés. Se eu já sei que isso vai acontecer, o que eu estou fazendo para evitar esse risco ambiental? Eu estou jogando detritos no ar, né? Aonde vão parar essas fuligens, né? Então, quem ia para Ipatinga, antigamente, onde tem os Minas, aí você pegava até algum tempo atrás, gente, 10, 20 anos, 30 anos atrás, era muito comum, se dormia lá em Patinho, se acordava com fuligens, né, no corpo todo, que eram as fuligens da chaminés da Uzi Minas lá. Ah, com o tempo, cada vez mais foi se tomando conscientização disso, pressão popular, né? A gente evolui, os governos evoluem, foi se criando uma série de mecanismos que proibiu ou que passaram a proibir essas fuligens. Então, hoje, toda e qualquer chaminé de toda indústria tem que ter o filtro para evitar que a fuligem fique espalhada no ar, né? O tratamento de água, não adianta eu jogar detritos em algum produto final, né, nas águas, eu tenho que tratar essa água para devolvê-la limpa. Então, olha os cuidados que foram colocados aí, gente, não porque a indústria é boazinha, voltando àquela primeira questionamento lá do início, mas principalmente porque tem legislações pesadas e severas que vão exigir esse comprometimento com o meio ambiente. Só antecipando um pouco, mas por que esse comprometimento com o meio ambiente, né? Porque a gente tem que pensar e tem que tomar responsabilidade social e ambiental de pensar que todo e qualquer processo da natureza, o uso dos recursos da natureza, eu tenho que saber usar e saber devolver e saber cuidar para que gerações futuras possam ter qualidade de vida, tá? Então, olha como que isso foi incorporado no dia a dia. Vocês hoje já concordam plenamente com isso, eu concordo com isso. Hoje a maioria das empresas e indústrias já concordam com isso. Às vezes a lei ainda obriga, mas vai chegar num ponto que nem vai ser obrigatório, porque isso já vai fazer parte do cotidiano, né, das empresas sérias, mas até pouco tempo atrás ainda era novidade, então com o tempo a gente vai aprimorando isso aí, tá? Continuando, a NR17, que vai tratar da questão da ergonomia, então cada atividade, cada tipo de atividade ser realizada num ambiente confortável e seguro. Então, saber a altura da cadeira, a postura, a forma como eu falo, a forma como eu carrego, os equipamentos que eu tenho para poder não ter peso, tudo isso tem a ver com o processo de ergonomia, né? E os empregadores têm que assegurar, né, nos postos, nos vários postos de trabalho, as condições adequadas para cada trabalhador, adaptados às características psicofisiológicas de cada trabalhador. Aquilo que leva em conta não só a saúde física, mas também mental do trabalhador, tá, gente? Né? A NR35, ela vai tratar dos trabalhos em altura, né? Então, se eu estou levando, então, numa construção civil que está levantando vários andares, né? Quais são os cuidados para quem trabalha em altura, né? E aí, especificamente, tem esses três itens aí, o 35 1.11, 1.1, 1.2 e 1.3, em que você vai ter lá o 1.1 aí, ó, os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, não só levando em conta o planejamento, a organização e execução das atividades, né? Garantindo segurança dos trabalhadores. A 1.2 vai considerar como trabalho em altura toda e qualquer atividade executada acima de 2 metros, né? Opa, então passou de algo que tem lá um degrau ou alguma atividade que está a 2 metros do chão, é considerado risco de altura. Ah, mas 2 metros é baixo. Dependendo da forma como você cai
de 2 metros de altura, você pode ter uma quebra, você pode, dependendo da forma como você está e tudo mais, você pode ter um problema mais sério, tá, gente? Caiu e bateu com a cabeça já é suficiente, né, para ter um dano maior. Eu conheço mesmo uma pessoa que veio a óbito porque caiu de 1,5 m de altura, mas caiu de mau jeito, bateu com a nuca e provocou aí uma morte absurda e tudo mais. Então, só para vocês saberem como que é o processo, né? E aí, 1,3, que vai adotar quais são as responsabilidades do empregador, quais são as responsabilidades do empregado, né? Porque não basta a gente cobrar do empregador, tá? O empregado tem que saber cuidar da segurança, garantir a segurança, então usar o equipamento certo, prender, né, o cabo de proteção, dependendo de onde ele estiver, onde ele estiver, porque não basta só o empregador ficar mandando, não. O trabalhador tem que ter esse tipo de conscientização também. E aí, dando prosseguimento, olha essas imagens aí, os fatores que podem ocasionar uma queda quando se trabalha em altura. Então, perda de equilíbrio, um passo em falso, pode provocar um piso escorregadio, né? Uma falta de proteção, que a gente chama de guarda-corpo, que é essa segunda imagem aqui. Às vezes eu tenho até um guarda-corpo, mas ele é fraco, ele não é tão, né, tão bem feito, ou de uma madeira de qualidade que evite, por exemplo, uma quebra fácil. Não que não venha quebrar, tá, gente? Mas tem que ser algo que não vá, né, quebrar de uma maneira só de se encostar, por exemplo, né? A forma como é o método impróprio, né, de uso de equipamento, tem gente que às vezes agora adora fazer uma gambiarra para fazer o processo. Ao trabalhar em altura, sem ter cuidado com o encosto de algum metal ou de encostar na fiação, né, na rede elétrica, né? É muito comum, vocês podem pesquisar depois, né? Os vários riscos que acontecem com o pessoal da construção civil em problemas ligados a CEMIG, por causa de força, né, tensão elétrica, e trabalhador que não é apto a trabalhar em altura. Tem gente que tem tonteira, tem gente que não costuma, não consegue, né? Então ele não tem que estar lá. Você tem que saber, inclusive, escolher o tipo de trabalhador. Tudo isso aqui, gente, só para chamar atenção num assunto que, se vocês observarem plenamente, nós nunca paramos para pensar numa série de situações que eu tenho que ter esse olhar mais cuidadoso, mais atencioso aí, por exemplo, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Eu fiz uma pausa estratégica para tomar água, né? Eu não quis mostrar para vocês, porque senão pode dar inveja, né? E longe de mim ficar provocando inveja e vontade em vocês, tá, gente? Mas a gente, professor, tem que se hidratar o tempo todo, tá? Mas vamos lá. Continuando aqui, e aí chamando a atenção, e aí eu coloquei isso destacado, tá? Eu peguei algumas coisas do livro, mas eu coloquei algumas coisas que é importante saber. O empregador, ele é responsável por toda questão de segurança e saúde envolvendo o seu funcionário. Mesmo quando o funcionário não quer usar o equipamento, é teimoso. Então, o empregador é responsável. Aí vai chegar um ponto, mas o fulano não quis usar o capacete, então demitisse ele, né? Isso eu já ouvi inúmeras vezes. Ministério do Trabalho fiscaliza, eles são muito rigorosos nessa questão, porque se tiver algum problema em que a pessoa não foi treinada ou não foi cobrada, continua sendo culpa do empregador, tá? Então ele tem que assegurar não só essas boas condições, mas oferecer, como a gente já falou, também fiscalizar se o trabalhador está executando suas funções de forma correta, se for responsável, ou mesmo gente para poder fiscalizar, passar lá os vários gerentes que vão fazer isso. Eu não sei se vocês já trabalham na área, tá, gente? Mas é muito comum ter todo esse acompanhamento aí do que foi combinado, do que foi ensinado, tá? Saber se o trabalhador está sendo negligente ou não, imprudente, se está tendo imperícia por parte dele, ele pode ser punido, inclusive, com a demissão. E quanto mais, né, se o empregador atentar a essas questões, mais ele estará resguardado em caso de um acidente. Quando eu falo resguardado, gente, não que não possa acontecer uma investigação ou uma responsabilização, mas tenho certeza de uma coisa: se o empregador tomou cuidado, fiscalizou, exigiu, é muito mais leve a penalização do que, por exemplo, do o empregador que fez vista grossa a um equipamento e a pessoa veio a óbito, por exemplo. Você pode ter certeza que é uma dor de cabeça absurda aí, tá? E dentro desse processo aí de trabalhar não só a legislação, mas voltada para essa questão aí
desses cuidados e tudo mais, o próprio livro apresenta, eu coloquei aí algumas leis ou decretos-leis que vão trabalhar muito essa questão dessa obrigatoriedade que vai levar em conta a exigência. E aí, gente, foi aquela pergunta inicial que eu fiz, quando a gente coloca a obrigatoriedade, a gente começa obrigatório, 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 chega uma hora também que dentro dessa obrigatoriedade passa a ser incorporado como algo natural, algo rotineiro. Então, a obrigatoriedade, né, cria disciplina, né? A exigência da lei acaba criando disciplina. Chega num ponto que é quase que natural, né, esse processo de garantir a segurança. Vou dar um exemplo. Vocês devem ser bem novos, até pouquíssimo, até 20, 30 anos atrás, ninguém usava cinto de segurança. E tinha até um padrão cultural no Brasil que era assim, não, é frescura, homem que é homem mesmo não usa cinto de segurança, motorista que é bom mesmo não usa o cinto de segurança. Foi preciso ter uma fiscalização rigorosa, multas pesadas, uma mudança na legislação para exigir o uso do cinto, e hoje é quase que instintivo. Eu, por exemplo, né? Eu entro no carro, eu já coloco automaticamente o cinto de segurança. A primeira coisa que eu faço. E quando eu não coloco, já cria uma sensação, opa, tem algo errado. Ah, não coloquei o cinto de segurança. Então, olha como que já mudou a mentalidade, né, do brasileiro, né, em cima de uma lei que foi obrigatória nesse sentido aí, tá? Então, a gente está vendo a questão dos decretos e leis. Vamos ver essa primeira aí, o decreto 6.042, destacando aqui, tá, gente? Vocês não são obrigados a decorar lei. Longe de mim, eu, como professor, exigir que vocês decorem leis. Caso eu precise utilizar de alguma lei na prova, por exemplo, eu vou colocar a lei lá, tá? Então, é mais interessante que vocês saibam como proceder, sabendo que tem uma lei, do que decorar a lei aí por decoreba e tudo mais, tá? Então, o decreto 6.042, dentro do seu artigo 202A, né, ele acrescentou dessa lei, ele veio corrigir um decreto 3.048, né, sobre o chamado fator acidentário de prevenção. Isso veio dizer o quê? Né, a reduzir as alíquotas do seguro de acidente de trabalho em até 50% ou aumentar em até 100%. Rodrigo, mas como assim diminuir em 50% ou aumentar em até 100%? Esse grau de diminuição ou aumento, gente, vai variar de acordo com o desempenho da empresa em relação à sua atividade, ao tipo de negócio que você faz e no que diz respeito à prevenção de acidente. Então, dependendo aí, olha, se você vê que a pessoa teimosamente não implementou, né, a questão dos equipamentos do EPI e tudo mais, ela vai ter de repente um fator de prevenção de acidente, mas uma alíquota de cálculo de multa, por exemplo, acrescida de 100%, porque a pessoa não tinha implementado, o empregador não tinha implementado. Pode até reduzir em 50% quando você vê que a pessoa utilizava, era correto e tudo mais, e aí aconteceu mesmo uma fatalidade. Então, olha como que o decreto veio estimular essa questão do uso. A Lei 8.213, né, veio trabalhar e dispor sobre os planos de benefício da Previdência Social, né, para o caso de o empregador, né, que deixa de cumprir normas de segurança ou não, então ele vai ser multado. O parágrafo 2 vai falar isso. O parágrafo 3º vai dizer que é dever do empregador informar detalhadamente, né, os riscos da função que ele está inserido ali naquele momento. Então, olha como que foi surgindo decretos e leis que vieram regulamentar aí cada processo. A lei de 10.406, no dia 10 de janeiro de 2002, no seu artigo 7º, né, parágrafo 28º, vai dar um embasamento legal à condenação civil, né, da pessoa jurídica. Isso quer dizer o quê? Né? Que a pessoa pode ser condenada, a empresa pode ser condenada, então veio uma lei para regulamentar isso quando acontecer um acidente de trabalho. E aí, dentro dessa lei, eu vou ter lá em especial o artigo 186, o artigo 942 e o artigo 950, tá? E cada um vai dizer aí, gente, olha o artigo 186, aquele que por ação ou omissão, né, negligência ou imprudência, violar direito, né, que aí já tem um direito de garantir a segurança,
ou causar um dano, né, a um funcionário, por exemplo, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, é não cumprir aquilo que se espera em relação à segurança. O artigo 942, os bens ou responsável pela ofensa ou violação do direito, né, ficam sujeitos à reparação do dano causado. Então, se eu fiz mal a alguém e provoquei um acidente por uma negligência minha, vai ter aí um artigo que vai regulamentar. E aí, o 950 é se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício da profissão, né? Uma série de questões que vão aí penalizar quando eu não mantenho um bom ambiente de trabalho, eu não cuido do respeito das partes, eu coloco em risco pessoas através de um assédio moral, de um bullying ou qualquer outra coisa. Tudo isso já tem lei que vai regulamentar a forma de condução. Vou dar um exemplo, gente. Eu já trabalhei num lugar em que uma diretora ela mandava e-mails ofensivos a uma funcionária que era mais gordinha, né, dizendo assim, olha, cuidado para não quebrar a cadeira, ou quando é que você vai emagrecer, porque a gente não aguenta ficar olhando tanta gordura. Então, olha como que era ofensivo com essa pessoa, ao ponto que isso decretou depois, a partir dessa lei, um assédio moral, tá, gente? E uma série de punições que foi dada a essa funcionária, que perdeu o cargo sumariamente, teve uma série de consequências pelo simples fato dela estar fazendo o que ela não deveria estar lá para fazer. Um detalhe, essa funcionária era do RH, gente, gestão de pessoas, né? Tudo que ela tinha era não saber lidar com pessoas. Né? Então, só para vocês verem um dos absurdos que acontece, tá? Então, tem que ter lei para regulamentar tudo isso aí, tá? E destaca também, gente, o papel da CIPA. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A gente ainda vai ver isso detalhadamente, em que o presidente e o vice-presidente, especialmente os dois, tá, gente, vão atuar e contribuir decisivamente, efetivamente, dentro da empresa, garantindo aí que ocorra tudo bem, que todos os lugares foram verificados, os riscos e as classificações, e depois a gente vai aprofundar isso, foram plenamente cumpridos, tá? Então, tudo isso, gente, né? A gente tem que estar atento a esse processo de garantir a segurança do trabalho, de maneira a evitar não só esses vários problemas, a evitar o acidente em si, mas ao mesmo tempo evitar que algo de ruim aconteça aí pelos vários processos, tá? Então, dentro desse processo aí do código, a gente tem os vários códigos que vão acontecer aí os artigos referentes aí ao artigo da Lei 8.213, 213, que vai trabalhar principalmente o que é considerado acidente de trabalho, tá? Então, acidente de trabalho, e aí é muito comum vocês até saberem isso, porque olha só, gente, tem muita discussão isso. Ah, o funcionário que está indo para o trabalho, acontece um acidente no ônibus, ou saindo do trabalho, ele voltando para casa, é acidente de trabalho, porque ele estava em locomoção pelo simples fato de estar indo e vindo ao trabalho. Então, olha só, dentro do processo aí, você vai ter aí doença profissional adquirida em virtude do exercício do trabalho relacionado a determinadas atividades, foi o exemplo que eu dei do LER, a pessoa vai fazendo esforço, lesão por esforço repetitivo, acidente relacionado ao trabalho que, apesar de não ter sido a causa única, tenha contribuído diretamente para o fato, né? Acidentes ocorridos no local e no horário de trabalho em consequência de quê? Ação de agressão, sabotagem, ofensa física, ação imprudente ou negligente, às vezes um funcionário que colocou coisa no caminho ou em passagem. Então tem uma série de fatores, tá, gente? Ação de pessoa privada no uso da razão, desabamento, inundação, tudo isso que pode acontecer, você já tem legislação garantindo o que pode ser considerado acidente de trabalho ou não, tá? Doença decorrente de contaminação acidental, ninguém quer que seja contaminado, mas pode acontecer contaminação dependendo do tipo de trabalho que faz. Então, na área química, pode acontecer contaminação. É sem querer? Mas isso é considerado acidente de trabalho. Acidente ocorrido fora do local e horário de trabalho. Aí o que eu estou colocando aí, que eu falei até agora mesmo, olha, no cumprimento de ordem ou na realização de serviço autorizado pela empresa, olha, mandei o funcionário ir buscar um correio, né, ele está em trabalho. Na prestação espontânea de qualquer serviço para a empresa, né, ele tomou a iniciativa de fazer algo para a empresa, né,
Ah, vou ajudar alguém a carregar as caixas e tudo mais. É acidente de trabalho. Em viagem a serviço da empresa, qualquer que seja o local e a distância, e no percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa, né? Tá indo de casa para trabalhar e voltando, também é risco de acidente de trabalho. Então, vocês estão voltando para casa, aconteceu alguma coisa, vocês têm que comunicar imediatamente à empresa de vocês, porque ela vai ter que responder pela questão da qualidade de vocês nesse processo. A gente acha que não, gente, nesse processo agora da pandemia, nessa questão da lockdown aí, se a empresa obriga o funcionário a ir trabalhar, né? Ah, mas ele usou máscara, ok. Mas se ele foi trabalhar, mesmo tendo o processo do fechamento e eu obriguei ele a ir, vai correr um risco de acidente de trabalho caso essa pessoa pegue Covid, por exemplo. Então, olha a seriedade dessa questão, tá? Então tem que tomar todos esses cuidados aí, tá? Qualquer que seja a situação que resulte no acidente de trabalho, gente, a empresa, né, sempre vai ter um processo de punição ou de responder por algo, né? Geralmente a empresa vai ser comunicada. Então, ou seja, lá, se tiver qualquer coisa que tenha acontecido, brando ou não, morte ou não, tem que comunicar à Previdência Social até o primeiro dia útil, tá? E se houver morte, é feita imediatamente. Então, essa comunicação é feita mediante um termo, né? A gente chama de um termo de abertura de comunicação de acidente de trabalho, que é o CAT, tá? Depois a gente vai ver isso detalhadamente. E caso a empresa não comunique o acidente, cabe a qualquer membro da família ou ao próprio funcionário, tá? Ou ao sindicato comunicar, por exemplo, a autoridade pública aí e lavrar todo esse processo para poder documentar isso aí, tá? Quais são os benefícios que acontecem em caso de acidente de trabalho ou por doença profissional? Então, aconteceu o acidente, o que, que você pode estender como benefício ao funcionário? O auxílio-doença, ele é concedido ao trabalhador que, dependendo da doença que ele tem, ele ficar incapacitado aí por mais de 15 dias consecutivos. Então, porque às vezes, gente, quando é até 15 dias, ok, a pessoa falta internamente, você dá um jeito, põe alguém para cobrir, pronto, acabou. Né? Se for mais do que 15 dias, então você tem que fazer uma perícia, a pessoa tem que avaliar, tem que ter um médico para avaliar. Ah, vai ter um atestado e a pessoa vai ficar afastada. Nos primeiros 15 dias, quem cuida disso é a empresa. A partir do 16º dia, quem vai pagar o salário desse trabalhador é a Previdência Social. Então, assim, todo um processo de auxílio-doença voltado para isso aí, tá? O auxílio-acidente é um benefício concedido para o trabalhador que se acidentou e que, após a recuperação, né, possa ter ficado com algum tipo de sequela que reduza a capacidade dele de trabalhar onde ele trabalhava antes, ou de fazer aquelas atividades laborais, atividades que têm a ver com labor, com trabalho. Ah, então a pessoa perdeu uma mão, vai comprometer, ele passa a ter um auxílio acidente ali, tá? Então ele vai receber um auxílio porque comprometeu ali. A aposentadoria por invalidez é quando o trabalhador ficar permanentemente incapacitado. Então, quando ele não conseguir mais, através daquele trabalho, garantir ali uma subsistência, tá? Eu já tive um caso que eu acompanhei uma vez de um trabalhador que estava, por causa de um processo químico, ele pegou lá algumas questões, ele ficou, teve cegueira. Então, ele ficou ali completo. Ah, mas ele pode trabalhar com outra coisa. Aí depende, né, gente? Então, vai depender muito da forma, se ele teve treinamento, se não tem, tudo mais. Então, pode ser aposentado por invalidez, dependendo do caso, tá? Pensão por morte é concedido, né, óbvio, aos dependentes. Então, você não vai pagar o benefício para o trabalhador, porque ele morreu, mas os dependentes vão receber, né, uma pensão por morte aí por causa desse acidente de trabalho. E ao mesmo tempo a questão da habilitação e reabilitação profissional, que é um benefício que consiste em você pagar aí no processo de habilitação ou de reaprender a trabalhar, né? Dependendo do acidente, da forma como foi, a pessoa passa por essa reabilitação. Olha, antes você usava a mão direita para poder fazer determinada coisa, você pode continuar usando a mão esquerda. Então você vai ter uma reabilitação de saber treinar e utilizar a mão esquerda, e aí tem todo um treinamento para isso, e enquanto você está sendo treinado, você recebe um auxílio, né, nesse processo aí de reabilitação, de
reaprendizagem ou de aprendizagem para uma outra área, por exemplo. É muito comum, dependendo do acidente, a pessoa muda a função, ou a pessoa não pode trabalhar aquilo, o próprio INSS direciona essa pessoa para um novo tipo de ofício, ou para um curso, para um treinamento, para ela aprender outra função, outro processo, utilizando essa questão toda aí, tá? Bom, aí, pessoal, nós acabamos aqui o nosso, deixa eu colocar aqui, nossa aulinha de hoje. Essa primeira aula, deixa eu colocar aqui no nosso calendário, depois eu vou mandar isso aqui para vocês lá no grupo, né? Todos vocês estão lá no grupo? No nosso grupo de WhatsApp? A Amanda deve ter mandado o link de hoje com o do grupo. Ok, beleza. Então, isso. Eu vou postar esse material, gente, como eu não faço isso normalmente, mas como por enquanto nós estamos nessa questão de adaptar o AVA, de entender, alguns ainda não vão ter acesso ao AVA, porque o AVA vai estar bloqueado ou não, tá? Às vezes ele leva 48 horas. Eu já vou postar essa aula lá no grupo, né, de WhatsApp, e depois, quando já tiver normal o AVA, as postagens serão somente via AVA, tá? Como eu disse, gente, essa aula de hoje é uma introdução. Rodrigo, você podia ter trabalhado o item ponto 1 e o item ponto 2. Nessa primeira unidade, gente, não convém. Primeiro que vocês são novatos de tudo. Então, vocês têm que ir acostumando com o ritmo. Primeiro período é assim mesmo. Vocês vão reacostumar, é algo novo, é um novo horário, um novo processo. Então, a gente vai devagar, tanto que a partir do dia 16 de abril, a gente já vai ver 2 conteúdos por aula aí, tá? Então, hoje, a gente encerra o nosso primeiro conteúdo aqui. Fica aí as dicas, fica as reflexões, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês podem e devem perguntar lá no grupo de WhatsApp. Dependendo da pergunta, vocês podem me perguntar privativamente, ou dependendo da dúvida, é até legal colocar lá mesmo, porque a dúvida de vocês pode ser a mesma para todo mundo. O principal qual é, gente? Vocês saberem que vocês já têm esse link de acesso ao Teams, né, que vocês viram aí a aula hoje. Apareceu o Júnior aí também, né? Tudo bem, Júnior? Seja muito bem-vindo, tá? E, ao mesmo tempo, utilizar o recurso do WhatsApp para poder aí ter esse estreitamento e essa comunicação aí, tá? Alguém tem alguma dúvida? Até agora aqui, algum processo, alguma dúvida, alguma questão? Ok. Por enquanto, tudo tranquilo. Então tá bom, André. Por enquanto mesmo, tá, gente? Bom, na próxima aula, gente, nós vamos discutir sobre a questão de pontuação. Por quê? Primeiro que a turma vai estar maior, espera-se. Segundo, porque eu preciso definir, e aí eu vou explicar detalhadamente para vocês como é que funciona a questão de pontuação. Então, não preocupem, como tudo ainda é muito novo, eu vou depois gastar um tempinho e eu explico até com slide, vou tentar pegar um slide para explicar como é que é o processo de pontuação para vocês aprenderem como é que funciona, tá? Acredito que a pontuação de vocês no semestre vai ser 14 mil pontos. Dentro dessa aí, eu vou mostrar, então, como é que funciona esses 14 mil pontos, tiro toda e qualquer dúvida quanto a isso. Então, por isso, hoje, eu não vou passar, quase sempre, toda a minha aula, eu passo uma atividade final. Hoje eu não vou passar uma atividade final, mas eu vou colocar. Aliás, eu vou acabar passando uma atividade final, sim. Eu vou colocar lá no slide, junto com o slide, eu vou colocar uma lâmina dessas aqui, com um trabalhozinho que vocês vão me responder para mim. Aliás, deixa eu já colocar isso aqui, ver se eu consigo, eu já coloco aqui de uma vez, que a gente aproveita e já faz isso, tá, gente? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu já vou colocar de uma vez, que fica mais fácil da gente conduzir esse processo. Só um segundo, já está na mão aqui, tá? Aí o que eu não vou fazer é a segunda atividade, que essa atividade primeira que ela é muito fácil, mas é bem tranquila. Mas eu vou colocar aqui agora, no final aqui, vou acrescentar vocês. Então, peraí, só um segundo, já estou habilitando e vou postar agora.
E eu já explico aqui, é bom que fica gravado, né, gente, todo esse processo. Deixa eu postar aqui de novo, somente esse slide final aqui, tá? Aqui. Ver se vai aparecer para vocês aí, ó. Acho que sim, hein? Apareceu? Ok. Apareceu para mim, apareceu para vocês. Então, como é que é essa atividade 1, gente? Vocês vão me enviar por esse e-mail, vocês vão colocar lá, atividade 1 da disciplina legislação, só isso, né? Aí eu vou querer, gente, o nome completo de vocês, o apelido, se tiver, tá? A composição familiar, o que que isso tem a ver? Ah, eu moro com meu pai, minha mãe, meus irmãos, cachorro, papagaio e tal, e aí vai. Ah, eu sou casado, tenho 14 filhos. Então, a composição familiar é essa descrição. Não precisa pôr nome de ninguém, nem nada, mas eu quero só saber como é que é o processo de composição familiar de vocês. Logo depois, o bairro onde vocês moram. Então, atenção. Tem gente que tem mania de falar assim, eu moro em Ibirité. Ibirité é o município. Então, em que bairro de Ibirité que vocês moram? Então, é o bairro residencial. O trabalho é o que vocês, a empresa onde vocês trabalham. Quem não trabalha pode responder lá, não trabalho, tá? Mas se trabalha, eu trabalho na Fenza, eu trabalho na Alma Viva, qualquer que seja o cargo. Eu trabalho com uma empresa de engenharia mecânica, ok, coloca o nome aí, tá? É o bairro desse trabalho, então às vezes eu quero saber, uma coisa é o bairro onde vocês moram, a outra é a questão do deslocamento. O bairro onde eu trabalho de vocês, e por último, vocês vão me colocar aí o lazer. Lazer é tudo aquilo que vocês gostam de fazer, exceto comer e dormir, né, gente? Tá? Então não é para colocar comer e dormir aí. Mas, eu gosto de viajar, gosto de beber com os colegas, eu gosto de ir para a igreja rezar, qualquer que seja aquilo que vocês ler livro, aquilo que seja o que vocês entendem por lazer. Ok aqui? Tranquilo? Eu vou postar então dentro desse slide, eu já salvei aqui, isso aqui vai para vocês então, já dentro desse processo aí. Tá legal? Dito isso, pessoal, eu vou encerrar aqui. Quem que tá? Então, o Caio, o André, o Júnior tem dois, né, Júnior? Seja bem-vindo, tem dois Júniores aqui, são dois, acredito que seja o mesmo. Saiu um, né? Ou é o mesmo que saiu de uma plataforma, ou o outro que ficou envergonhado, mas tudo bem. Bom, de antemão, gente, eu queria agradecer a vocês por isso. Esse nosso começo hoje é um começo bem leve, bem tranquilo. A própria disciplina ela ajuda um pouco, uma disciplina extremamente importante e interessante. E o meu papel, como eu disse, é tentar fazer o mais didático possível, mastigar ao máximo, para a gente trabalhar principalmente os conceitos e as ideias. Então, hoje foi nesse sentido. Legal? Alguma pergunta? Se não tiver, a gente encerra por aqui e aí um combinado, então, tá, gente? Geralmente eu não trabalho com intervalo. Né? Tendo essa aula remota, a aula vai de 19 até as 22 horas, então geralmente a gente tem 30 minutos de intervalo, então para não ter os 30 minutos, ficar uma coisa que pode quebrar, às vezes o pessoal gosta de ir direto, a nossa aula vai sempre até as 21h30. Vai ter dia como hoje que vai acabar mais cedo, quando acaba mais cedo, eu gosto de passar as atividades, exercícios, às vezes a gente vai fazer durante a aula aqui, inclusive, mas como hoje é o primeiro momento de um tópico específico, hoje não tem atividade para vocês. Tá? Então é a forma de vocês já irem se ambientando. Então, dito isso, nossas aulas vão direto, é de 19 às 21h30, quase sempre eu coloco atividade, já expliquei que somente hoje que não. Dito isso, eu encerro por aqui, agradeço plenamente e na próxima semana eu conto com vocês aqui, mais lá no grupo de WhatsApp, eu espero que seja com mais alunos aqui para a gente dar prosseguimento aqui. Ok? Bacana? Muitíssimo obrigado, então. Um bom final de sexta-feira, um bom final de semana e muita energia aí nesse início de semestre, início de curso, tá, gente? Uma vez mais, parabéns pela escolha da engenharia mecânica aí a todos vocês, tá? Um forte abraço, tudo de bom para vocês. Obrigado, obrigado aí, obrigado, cara. Até a próxima aula aí, tá? Sucesso para vocês e para nós aí, gente. E se cuidem, as próximas 2 semanas vão ser meio negras em relação à questão da pandemia. Tentem ao máximo evitar aglomeração, tá, gente? Não custa para quem já esperou até agora evitar um pouco mais
principalmente esse momento que está vindo aí agora, tá? Se cuidem, sucesso para todo mundo aqui, um forte abraço para vocês.